Existe um versículo na Bíblia que quase ninguém entende. Deus diz ao profeta Jeremias: levanta-te, e desce à casa do oleiro. Mas Neville Goddard revela algo surpreendente. A casa do oleiro não é um lugar físico. Ela está dentro de você. Segundo Neville, o oleiro mencionado nas Escrituras é a sua própria imaginação humana, o poder divino que molda a sua realidade. E o que isso significa? Que toda situação da sua vida, mesmo aquela que parece sem solução, pode ser remodelada. Assim como o oleiro pega o barro e faz um novo vaso. Você pode remodelar qualquer circunstância através da imaginação. Mas Neville vai ainda mais longe. Ele revela um mistério escondido nas Escrituras. Tudo o que vemos no mundo externo é apenas a projeção do que acontece dentro da mente humana. Hoje vamos explorar essa revelação extraordinária. Prepare-se. Porque depois de entender isso, você nunca mais verá sua imaginação da mesma forma. Esta noite é como todas as outras, na verdade, a mesma história contada repetidamente. O título vem do capítulo 18 do livro de Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando na roda. O vaso que ele estava fazendo de barro se estragou em suas mãos, então, ele o refez, fazendo outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. Versículo 1. Ora, a palavra oleiro, por definição, é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é o oleiro. Então, se eu deixo a casa do oleiro, simplesmente volto meu interesse para dentro e me pergunto: o que estou imaginando? Então, me imagino, ou imagino você, ou alguma situação, e não é como eu gostaria que fosse, então, estou criando algo que, aparentemente, está estragado naquele momento. Mas eu não a descarto. Eu a remodelo em outro estado, como me pareceu bom fazer. Assim, sou chamado a praticar esta maravilhosa arte de remodelar imagens que não são como deveriam ser, com base no meu desejo por elas. Então, ouço algo de um amigo e não é bom, tudo bem, eu guardo se o ouvi em minha mente. Dizem-me para não aceitá-lo porque a razão o dita, meus sentidos o permitem, mas para remodelá-lo em outro recipiente, como me parece bom fazer. Agora, todo o capítulo 18 do livro de Jeremias é dedicado ao arrependimento. Se eu disser que trarei o mal a esta nação e eles se arrependerem, então me arrependerei do mal que intencionei. Se, por outro lado, eu disser que farei o bem e eles se desviarem do seu caminho para o caminho do mal, me arrependerei do bem que disse que faria por eles. Versículo 10. Portanto, tudo se baseia na mudança de mentalidade e tudo se baseia em Deus. Só existe Deus neste mundo, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, eu desço a casa do oleiro, e o oleiro é a imaginação. Ela molda, ela dá forma. Uma das definições é determinar, tomar uma decisão. Então você decide fazer isto, aquilo ou outra coisa. Então, no momento em que você decide fazer algo, ser bem-sucedido neste mundo ou ser algo diferente do que você é, no momento da sua decisão, a razão nega, seus sentidos negam, mas você decide fazer, você é instruído a permanecer fiel a essa decisão. Se você permanecer fiel a ela, confiando no seu ato imaginativo como se fosse um fato, então ele se manifestará no seu mundo. Se você permanecer fiel ao ato imaginativo. É isso que a história nos diz. Agora, vamos ao capítulo 8 do livro de Ezequiel. Ele mostra o que o homem faz neste mundo. E assim nos é dito, a voz veio a Ezequiel, a palavra significa Deus fortalece, e aqui ele o chama de Filho do Homem, o único título usado para Jesus Cristo. Ele sempre se referiu a si mesmo apenas como a Filho do Homem. Então, no livro de Ezequiel, Ezequiel é chamado de Filho do Homem. Filho do Homem e ele o leva em espírito, pois nunca saiu fisicamente. Ezequiel, se você ler a história com atenção, nunca saiu de Tel Abib, que significa o topo do monte do dilúvio. Ele nunca saiu daquela área fisicamente, mas sempre foi transportado em espírito para esses lugares que o Senhor lhe mostrava.
Então, ele o levou ao pátio. Ao levá-lo ao pátio, disse: Filho do homem, olha, e lá, enquanto eu olhava, vi um buraco na parede. Então Jesus lhe disse: Filho do homem, cave, e ele cavou, e enquanto cavava, viu uma porta. Então Jesus lhe disse: Filho do homem, entre e veja as abominações que estão fazendo aqui. Ao entrar, viu em todas as paredes ao redor todas as criaturas rastejantes, ou representadas nas paredes, todas as criaturas rastejantes do mundo, essas violentas abominações por toda parte. E então Jesus lhe disse: Filho do homem, você vê que terríveis abominações os anciãos de Israel estão fazendo nas trevas, cada um em seu próprio quarto com pinturas? E eles diziam entre si: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Versículos 5, 14. Ao redor, nas muralhas. Bem, onde fica essa muralha? Ele viu um buraco e cavou-o, e o buraco tornou-se uma porta pela qual ele podia entrar e ver os anciãos da casa de Israel cometendo essas abominações, conforme as coisas gravadas na muralha. Eram todas criaturas rastejantes e coisas monstruosas e horríveis, todas fruto da força bruta. O que isso significa para nós? Bem, significa o seguinte: se há algo que o homem venera neste mundo, é o poder, é a força. Falamos de brutalidade como força, e de força como força bruta. Qualquer homem que se torne vítima disso cai abaixo do nível do homem, ele entra no mundo da brutalidade, seja você um político, um líder religioso, um líder social, qualquer um que pense em poder, pura força bruta. Pode ser poder financeiro, poder social, poder político, se todos eles estão em seu devido lugar. Bem, que lugar é esse? Está tudo aqui, bem aqui, dentro do seu próprio crânio maravilhoso. Tudo que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua própria e maravilhosa imaginação humana, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jeremias. Assim, a partir dessa combinação dessas brutalidades, dessas coisas estranhas e rastejantes gravadas na mente, o homem cria padrões e externaliza essas coisas em seu mundo. Então, o que significa esse pequeno buraco mencionado? Se eu ler uma pequena declaração simples nas Escrituras: Filho do homem, olha. E eis que olhei e vi um buraco na parede. Ora, você pensaria que um buraco na parede seria como se eu fizesse um pequeno buraco naquela parede. Mas não aceite nada nas Escrituras como verdade absoluta. Consulte sua concordância, porque você e eu vivemos em uma época diferente. Volte 2000 anos para descobrir o que o profeta inspirado quis dizer quando escreveu uma palavra que agora é traduzida como buraco. Bem, para nós, um buraco pode ser um buraco na meia, pode ser um buraco no piano, mas será que realmente significa isso? Então, volte e pegue uma frase e consulte o dicionário. O que a palavra buraco significa na concordância? A fenda de uma serpente, a cela de uma prisão, é isso que significa. Significa a fenda de uma serpente, imagine só, a fenda de uma serpente e a cela de uma prisão, é isso que significa. Agora, o capítulo 42 de Isaías. E todos estavam presos em buracos escondidos em prisões. Versículo 22. O capítulo 14 do primeiro livro de Samuel. Eis que os hebreus saem dos buracos em que se esconderam. Versículo 11. E vocês fazem todas essas perguntas estranhas. O que é isso? Hebreus saindo de buracos em que se esconderam, e todos nós presos em buracos escondidos em celas? Bem, eu sei por experiência própria do que se trata esse fantástico mistério, e compartilho com vocês. Aqui, no próprio crânio do homem, todo o drama se desenrola. Esta é a rocha da qual algo foi retirado. E então o próprio Deus, este é o sepulcro em que Deus foi sepultado, a pedra talhada na rocha em que ele foi sepultado, e com ele todas as coisas estão ali. Por que seria a fenda de uma serpente? Por quê? Quer dizer, para fora daqui. É um buraco em algum lugar, ele o cava e pode entrar, e ele é chamado de filho do homem, e isso é chamado de porta? Bem, quem disse? Eu sou a porta? Ele disse.
Eu sou a porta. Qualquer um que tentar entrar por qualquer outro lugar é ladrão e salteador. Eu sou a porta. João 10 versículo 7. Então, ele é o filho do homem que podia entrar e ver o que está acontecendo neste mundo fabuloso dentro do homem. Você e eu não sabemos, porque dizemos: o Senhor não nos vê, abandonou a terra. Então eu acho que se eu ficar aqui sem falar, apenas pensando, ninguém sabe o que está acontecendo porque está tudo sozinho, eu não articulei, não expressei. Então, eu me sento no silêncio e penso que ninguém vê isso, certamente Deus não vê, porque eu não sei quem Deus é. Então, penso que estou completamente sozinho e posso extrair dessa imagem essas coisas vis e horríveis, posso extrair todas as criaturas rastejantes e essas bestas abomináveis, e a partir desses conceitos horríveis que tenho do homem, posso moldar o que quiser e me deleitar, e ninguém vê isso, é o que penso. Então ele disse: Filho do homem, você vê o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo nas trevas? Bem, quem são os anciãos da casa de Israel? Nós somos. Nós somos os pais, todos nós somos os pais que adormeceram neste túmulo, neste sepulcro chamado crânio do homem. E nisso estamos criando as coisas mais horríveis e monstruosas que exteriorizamos no mundo das sombras, e pensamos que a realidade está lá. E a origem de tudo está aqui, dentro de nós, no que estamos fazendo. Agora você pode testar. Peço que teste. Imagine alguém que você pensa estar lá longe. Um amigo que mora a 4.800 quilômetros de distância. Talvez ele esteja em Nova York e você tenha notícias dele, e as coisas não estejam indo bem, e você pensará que ele está a 4.800 quilômetros de distância. Muito bem, peço que agora teste a verdadeira origem de todos os fenômenos. Em sua mente, traga-o e ouça-o contar a história mais fantástica sobre sua boa sorte, seu sucesso e acredite na realidade desse ato imaginário. Confie em Deus. Pois Deus está fazendo isso. Comece a provar quem você realmente é e espere pela confirmação que aparentemente virá de lá. A origem está aqui, dentro da sua própria e maravilhosa imaginação humana. É aí que Deus está. Então, imagine seu amigo que parece estar lá longe, traga-o para sua mente, represente-o para si mesmo como o homem que você gostaria que ele fosse, ouça-o dizer todas as coisas maravilhosas que você quer ouvir e acredite na realidade do que você imaginou, do que você ouviu, e espere pela confirmação que aparentemente virá de fora. Porque, assim como uma semente cai na terra, há um intervalo de tempo entre ser semeada e ser colhida neste mundo. Portanto, cada pequena coisa tem sua hora determinada. Como nos é dito? A sua visão agora, tem a sua hora determinada, amadurece, floresce. Se demorar, espere, pois é certo e não tardará. Isso está no 2º capítulo de Abacuque. Versículo 3. Toda visão neste mundo, se você não a perturbar, tem sua hora determinada. Então, essa é a sua visão de alguém que aparentemente não consegue se firmar neste mundo, está desempregado, não consegue ganhar dinheiro, não consegue ir além do limite e você simplesmente o representa para si mesmo como deseja vê-lo. Veja-o claramente com os olhos da sua mente. E então, um dia, este fabuloso mistério se revelará dentro de você. E olhei, e eis que os hebreus saíam dos buracos onde se haviam escondido. Oh! Que história fantástica! De repente, um dia, inesperadamente e uma surpresa além dos seus sonhos mais loucos, você é partido em dois. Subitamente, você se vê olhando para ouro derretido, e sabe que é você mesmo, e se funde a ele, e como uma serpente, sobe direto para aquele buraco. O Filho do Homem precisa ser levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3 versículo 14. E você se encontra, como uma serpente, movendo-se através daquele buraco direto para o céu, um ser redimido, completamente redimido. A palavra é redimir ou libertar. Nas Escrituras, quando leio a palavra libertar, procure em sua concordância o que ela significa. Um fluxo de sangue. Um fluxo de sangue. Salvo pelo sangue de Deus.
Você é dividido em dois, do topo da cabeça à base da coluna, e ali você para e contempla o corpo partido, como uma árvore fendida. Na base da coluna há ouro derretido, é o sangue de Deus, mas você sabe que é você mesmo. Sabendo que é você mesmo, você se funde com ele. A expressão fluxo de sangue também tem a definição de fusão. Consulte sua concordância. Então você se funde com ele como seu próprio ser, e então, como esse ser escorregadio, você sobe, através daquele buraco. E esse buraco nada mais é do que o que sua concordância lhe diz. Uma fenda, a fenda da serpente. Consegue imaginar isso, a fenda da serpente, a cela de uma prisão? O homem está aprisionado em seu crânio. Todos neste mundo estão aprisionados nesta rocha. E a palavra rocha nas Escrituras, se você consultar sua concordância, significa envolver, confinar. Portanto, o homem está completamente confinado dentro de si mesmo, em seu crânio. E chegará o momento em que, de repente, essas coisas acontecerão com você e você simplesmente se encontrará como esse ser maravilhoso, esse ser brilhante, ascendendo a um mundo novo e completamente diferente. Então você volta e pergunta, bem, quem é essa serpente do capítulo 3 de Gênesis? Quem era ela? O que é essa serpente que me disse que eu não morreria? Disseram-me que eu morreria, sim, mas que no fim eu não morreria de verdade. E você pergunta, o que é essa serpente? Então você lê, fazer cair. E a palavra Yod-He-Vav-He, em seu significado primitivo, era fazer cair, ou fazer soprar, ou fazer o vento soprar. Então, quem nos fez cair? Então você consulta o livro de Romanos. E Deus entregou todos os homens à desobediência, para que pudesse ter misericórdia de todos. 11 versículo 32. Bem, se a serpente me fez desobedecer e Deus fez com que todos os homens desobedecessem para que pudesse ter misericórdia de todos, quem é a serpente? E, portanto, quem é essa serpente que agora sobe pelo buraco, pois o buraco é a fenda de uma serpente? E você sobe como uma serpente, de maneira ardente, através daquele buraco em seu crânio. Então você pensa nisso e reflete sobre isso. Até que isso aconteça com você, posso lhe dizer, venha, vamos até a casa do oleiro. Então, irei até a casa do oleiro e lá o verei trabalhando em sua roda. E o vaso que ele estava fazendo de barro se estragou na mão do oleiro, mas ele o remodelou em outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. Então, antes que isso aconteça com você, como aconteceu comigo, vamos até a casa do oleiro e comprovemos essa lei. Isso é realmente verdade? Muito bem, vou pegar alguém agora no meu mundo e imaginar que ele é exatamente como eu quero que ele seja. Então, se ele não for como deveria ser agora, então está estragado aos meus olhos da mente. Não vou jogá-lo fora, não vou descartá-lo como amigo, ninguém deve ser descartado, trago-o de volta aos meus olhos da mente, então simplesmente o remodelo e o vejo como eu gostaria que ele fosse, e então acreditar na realidade daquilo que vi, pois imaginei. E esperar, pois todas as coisas têm seu momento determinado, esperar por ele ver se materializar em meu mundo. O livro de Números nos diz que se houver entre vocês um profeta, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonho. Bem, a correspondência desta manhã trouxe uma carta por entrega especial de uma senhora que está aqui esta noite. São revelações. E vocês devem ouvi-las com atenção. Ela compartilhou duas. Disse: eu me vi em um quarto muito pequeno, com mobília muito simples. Fiquei muito decepcionada, pois estava procurando um homem e ele não estava lá. De repente, o quarto começou a se encher de pérolas, o vaso, a mesa, tudo começou a se encher de pérolas, pérolas exuberantes, lindas e brilhantes. Então, uma voz me disse: antes você tinha pérolas falsas, depois pérolas cultivadas, pérolas artificiais, e agora você tem a pérola verdadeira. Ele vai te encontrar. Você não precisa mais procurar. Você o procurou e teve suas pérolas falsas e pérolas cultivadas. Agora ele vai te encontrar, porque você encontrou a verdadeira pérola, a pérola autêntica. Logo em seguida, surge uma segunda visão. Nela,
ela se encontra em outro mundo, diante de uma multidão enorme, dizendo que a imaginação cria a realidade. Ninguém acredita. É uma multidão exuberante, os trajes e os vestidos das damas, suas joias e a postura dos homens exalam opulência. Todos são bem-sucedidos. E, claro, riem e zombam da ideia de que a imaginação cria a realidade. Quando eles possuem todas essas coisas, que não são nem causa nem consequência da imaginação, mas algo completamente diferente. Então, pedem que ela abandone esse conceito estúpido, esse absurdo que eles chamam de bobagem. Ela responde: não abro mão do meu conhecimento de que a imaginação cria a realidade nem por $1 milhão. Nesse instante, um carrinho é levado em sua direção e, sobre ele, empilhados em pilhas organizadas, belamente arrumadas, está $1 milhão, que lhe oferecem. Ela disse: nem por 10 vezes esse valor eu abriria a mão desse pensamento, desse conhecimento que possuo, se imaginar cria a realidade. Então, eles cochicharam entre si antes que a carroça chegasse. Então, ela disse, quando a carroça chegou até ela, ela a rejeitou, simplesmente acenou com a mão e a fez desaparecer. Então sua filha mais velha apareceu e disse: bem, mãe, por que você não a pegou se não a queria e me deu? Então a senhora disse em um pensamento posterior: esse foi o fim da visão, toda vez que essa filha, o que é muito raro, mas toda vez que ela aparece em meu sonho, ela representa a razão. Ela disse: Neville, ela é uma católica muito boa, devota, sincera e fervorosa. Sua igreja ensina, e ela aceitou isso 100%, que o catolicismo atrai o homem racional, e então seria racional, ela representa a razão, aceitá-la. Muito bem, ela deveria aceitá-la. Esse é o homem racional. Em outras palavras, entrar no jogo, no mundo da política. É nisso que ela realmente acreditava, é isso que a carroça representa. Ela disse, ela nunca fala de você pelo nome, nunca diria Neville, ela sempre se refere a você como ele. Então, quando eu chego em casa depois das suas palestras às terças e sextas e pego minha Bíblia, minha concordância e o livro de Blake, e consulto as referências que você usou, ela sabe, bem, se isso te afeta, se você recorre à Bíblia, ela disse, bem, o que você pode fazer com uma mãe que cita a Bíblia? Mas, no que lhe concerne, você é o anticristo. Então, essas foram as visões e esses comentários vêm depois das visões. A visão era a seguinte, que ofereceram a ela $1 milhão para negar a realidade de que a imaginação cria a realidade, negar a verdade, o que ela rejeitou. Então, aparece sua filha, que personifica a razão para ela. A razão teria dito a qualquer um: bem, aceite mesmo assim, que diferença faz? Aceite $1 milhão. Você não precisa realmente abrir mão disso, aceite. Mas ela rejeitou $1 milhão. E então vieram as reflexões posteriores, analisando essas coisas para a narradora. Então eu digo a vocês: vamos todos descer à casa do oleiro esta noite. A casa do oleiro não fica lá fora, fica exatamente onde estamos sentados, onde eu estou de pé, onde vocês estão sentados, e vejam o que ele está fazendo nesta câmara das imagens. Pois dentro da câmara das imagens estão gravadas todas as espécies de criaturas rastejantes e bestas abomináveis. Quando vocês pensam em alguém, pensam que essa pessoa não presta e a representam simplesmente como um glutão, um porco, um leão, um tigre, e a representam com suas próprias palavras, a representam por causa dessas coisas que estão gravadas na mente. Pode ser a coisa mais horrível do mundo que vocês estejam pensando nela. Vocês são chamados a reconhecer o fato de que não estão realmente sozinhos. Vocês dizem que ninguém nos vê, que o Senhor não nos vê e que o Senhor se esqueceu da terra. Eu lhes digo que ele não se esqueceu da terra, pela simples razão de que ele entrou pelas portas da morte quando vocês entraram. Quando o homem entrou no limiar da morte, Deus entrou com ele. E ele entrou, e parece loucura dizer isso, na forma de uma serpente. Ele fez com que você desobedecesse, desceu e entrou com você. Assim, o buraco por onde você entrou é a fenda de uma serpente, também a cela de uma prisão. Portanto, você está aprisionado ali. Na verdade,
você está morto. Você está tão imóvel e tão profundamente em seu sono que, aparentemente, parece estar morto. Mas você não está morto. Você está sonhando. E sonhando esses sonhos horríveis por todo o mundo. Agora que você sabe disso, pode começar a mudar e provar que consegue transformar o pior pesadelo do mundo em um sonho maravilhoso e externalizar a parte maravilhosa, como temos feito ao longo dos tempos com os sonhos desagradáveis. Todos podem fazer isso. Aqui, esta noite, pouco antes de eu subir ao palco, uma senhora que se imaginou em uma foto com Elvis Presley. Bem, a primeira não se concretizou, tudo bem, mas ela não desistiu porque não deu certo. Ela acabou de concluir a última foto com ele há apenas algumas semanas. Nenhum pensamento no mundo a teria levado a acreditar que conseguiria tirar a foto com ele. Mas ela conseguiu. Ela simplesmente não aceitou um não como resposta e simplesmente imaginou. Agora, o que você pensa sobre Presley não importa, não tem nada a ver com valores externos. O importante é o que você consegue realizar neste mundo. Você consegue imaginar algo e, apesar de tudo, produzir e tornar isso realidade? Isso é tudo o que importa. Eu lhes digo que Deus se tornou vocês, exatamente como vocês são, assumindo todas as limitações, e Ele está sepultado em um sepulcro, e o sepulcro é essa estrutura escavada na rocha que eu chamo de crânio. É lá que Ele está sepultado e lá Ele sonha. E Ele sonha todo tipo de coisa, os sonhos mais horríveis, até que um dia Ele acorda. Quando Ele acorda, Ele sai. Tudo aquilo está dividido ao meio. E então vocês entenderão todas essas palavras estranhas das Escrituras. Eis que os hebreus estão saindo das covas onde estavam escondidos, o capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Depois, voltem e leiam o capítulo 42 do livro de Isaías, e lá eles estavam todos escondidos nessas covas, nessas prisões. Então, nós estávamos aprisionados e escondidos atrás dessas covas. Então vem a divisão de todo o templo de Deus, e aqui vocês veem o seu libertador, e a palavra libertar nas Escrituras é definida como fluxo de sangue. Você olha para aquilo e vê energia dourada e radiante, ouro líquido, derretido. Você olha para aquilo e sabe que é você mesmo. Ao reconhecê-lo, você se funde com aquilo. Outra definição da palavra libertação é fusão. E você se funde com aquilo. Como uma serpente, você sobe por aquele buraco. É assim que a Nova Jerusalém está sendo estabelecida, todos redimidos, nenhum se perderá, nenhum em todo o meu santo monte. Ninguém pode ser descartado, pois seria Deus se descartando. Isso é impensável. Então, não importa o que um homem tenha feito, não importa o que um homem esteja fazendo, só é um pesadelo se não estiver relacionado ao amor. Certo, ele voltará a isso. Mas você, sabendo disso, acredite. Como a senhora que se lembrou, mesmo em visão, da frase do púlpito. Imaginar cria a realidade. Lembrar-se disso em visão, recusar $1 milhão e dizer levem embora, então, a personificação da razão entra em seu mundo, seu próprio filho, e diz: se você não queria, por que não pegou e me deu? Ela reconheceu o que a criança representava. A criança representava apenas a razão, pois ela acredita que seu próprio catolicismo é a filosofia de vida do homem racional. Ele se modifica e se transforma dia após dia, conforme a direção do vento. Assim como o vento sopra, ele sopra. Hoje, se não for produtivo ou financeiramente vantajoso seguir uma linha arcaica, eles a remendarão. Vi na revista Time de hoje que o atual concílio sancionou uma lei que diz que os protestantes, a princípio disseram, os protestantes o encontraram nas Escrituras. Não devem, tiraram a palavra, não o encontraram, eles o buscam nas Escrituras. Bem, você poderia colocar isso. Você não pode encontrá-lo lá, as Escrituras apenas confirmam o que você encontra em si mesmo. Então, de certa forma, você pode quase dizer que eles estão certos. Primeiro você o encontra em si mesmo. Todo o simbolismo se desdobra em você, então você volta às Escrituras e lê na palavra sagrada de Deus a confirmação do que aconteceu com você.
Isso é perfeitamente normal. Então você lê sobre o buraco na parede. E então você sabe o que aconteceu com você, como você subiu, como uma serpente escorregadia de maneira ardente, exatamente como está escrito nas Escrituras. Bem, então, você volta às Escrituras e tem a confirmação do que aconteceu com você. Então, você é informado de que somente o Filho pode revelar ao Pai. João 1 versículo 18, Mateus 11 versículo 27. Isso acontece com você e então você percebe que essas chamadas histórias antigas não são antigas de forma alguma, são todas contemporâneas. Que essas são figuras simbólicas, e que Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, todos eles são eternamente verdadeiros, e você os conhece mais intimamente do que conhece qualquer pessoa neste mundo. Pois todos neste mundo usam uma máscara. Bem, você não os conhece, eles usam uma máscara. Todos no mundo estão ocultos, você não os conhece de verdade. Acho que conheço minha esposa, meus filhos, meu pai e minha mãe, meus amigos, e todos eles estão escondidos por uma máscara. Mas esses personagens, os personagens eternos das Escrituras, não estão. Você os conhece mais intimamente. Ninguém precisa lhe apresentar Davi quando você o conhece. Você sempre soube dessa sua relação com Davi, e ele sempre foi seu filho. Ninguém precisa lhe apresentar Moisés quando você o conhece. Quando você encontra qualquer personagem das Escrituras, você já o conhece desde sempre. Antes do mundo existir, todos eles já existiam. Nós os conhecíamos. Eles fazem parte da grande peça, do grande drama. E então, quando você encontra esses personagens nas profundezas da sua alma em visão, ninguém lhe diz quem eles são, você sabe com mais certeza do que sabe qualquer coisa aqui na Terra. E então tudo se revela dentro de você e toda a árvore começa a florescer. Esta é a grande história das nossas Escrituras. Então, esta noite, você e eu podemos ir até a casa do oleiro e pegar qualquer pessoa, não importa quem seja, não importa o quão perdida ela pareça estar no mundo, bem, no nosso mundo social, e trazê-la de volta como você gostaria que ela fosse. Seja um bom oleiro e moldear a sua própria imagem do que ela deveria ser, e acredite na realidade disso. Ouça atentamente as palavras. Desci à casa do oleiro, e lá estava ele trabalhando na roda. E o vaso que ele estava fazendo de barro se estragou na mão do oleiro, mas ele o refez em outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. Não o descartou. Quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Então, se você tem um filho, uma nora, um genro, um sogro, alguém que não é como você acha que deveria ser, não o descarte. Basta trazer cada um deles de volta 70 vezes 7 para dentro dessa imagem e ser o bom oleiro, ser o bom artista, e moldá-lo como você quiser. E então saiba que essa coisa vai endurecer e se projetar na tela do espaço, e você a verá em seu mundo. Todos podem fazer isso. Então eu desafio você a tentar. Você pode ser o homem que quiser ser. Não me importa quem você é agora, você pode ser o que quiser ser. O que você será, em última análise, está nas mãos de Deus, e ninguém poderá impedir. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1 versículo 6. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, então, quando a imagem estiver completa, baseada em seu esforço determinado, então ele a revelará. Ninguém poderá impedir essa imagem, porque é a imagem dele, ele está fazendo isso. Mas, dentro da estrutura do seu propósito, você e eu somos convidados a ser imitadores de Deus como filhos amados. Ele é o grande oleiro e está me moldando. Portanto, não se condene pela dor de hoje, não se condene pela dor de amanhã. Todas essas coisas são necessárias para produzir essa imagem. Mas, enquanto estamos sendo moldados, por assim dizer, podemos ser o que quisermos ser dentro da estrutura humana. Ele tem o seu próprio propósito e ninguém vai impedi-lo. Como planejei, assim será, como determinei, assim se cumprirá. Isaías 55 versículo 11. E ninguém vai frustrar isso. Toda criança nascida de mulher está destinada a trazer a imagem de Jesus Cristo,
porque Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Assim, aquele que começou a boa obra em você a completará no dia de Jesus Cristo. Portanto, todos estão destinados a serem moldados à imagem de Jesus Cristo. Então vem o desvelamento, e você é desvelado em 4 grandes atos, e quando os 4 grandes atos se completam, você é a imagem do Deus invisível, com vida em si mesmo. Não mais um ser moldado, mas um ser que tem vida em si mesmo. Mas enquanto isso acontece em você e dentro de você, você é convidado a imitá-lo, a trazer outros ao mundo e simplesmente moldá-los em belos padrões, e vê-los se tornarem essas belas damas e belos cavalheiros em nosso mundo. Nós podemos fazer isso, todos podem fazer isso. Então, fomos convidados a fazê-lo. Agora vamos entrar no silêncio. E descer até a casa do oleiro. Pergunta. Não sei de que parte das Escrituras se trata, Neville, mas gostaria de uma explicação para. Já que somos todos homens miseráveis, se estou sonhando, que eu continue sonhando. Ah, e isso não é Escritura. É familiar, mas não é Escritura. Estamos sonhando. Como nos é dito em toda a Escritura. Desperta. Por que dormes, Senhor? Esse é o Salmo 44. Versículo 23. Depois, no capítulo 5 de Efésios, somos informados. Despertai, vós que dormis. Levantai-vos dentre os mortos. Versículo 14. E assim, em toda a passagem, há um chamado a Deus, oculto no homem, para que ele se desperte do sonho e traga consigo não apenas a si mesmo, o sonhador, mas também o que ele estava sonhando. Ele está sonhando que é você, e traga você consigo para a plena maturidade. Mas o que você citou não é Escritura. Mas, Bill, vamos analisar mesmo assim. Não é Escritura. Não tirei isso de nenhuma Bíblia, estava apenas em um bilhete que dizia citação bíblica. Não consegui encontrar na concordância. Ah, não é Escritura. É tão diferente das Escrituras, como você citou, tão diferente mesmo. Quando você se familiariza com as Escrituras, consegue identificar se é Gênesis. Você quase consegue nomear os 66 livros dos quais deve ter sido tirado, porque todos são diferentes. Você consegue ouvir e sentir o próprio ritmo das palavras. Então não é Escritura. Pergunta. O oleiro representa meu verdadeiro ser? Resposta. Sim, minha querida, você é a oleira. Pergunta. E nós vamos criar coisas da moda? Resposta. Você é o oleiro. É-lhe dito, creio que seja o capítulo 64 de Isaías. Ó Pai, Tu és o nosso oleiro, nós somos o barro, obra das Tuas mãos. Versículo 8. Portanto, ele reconhece que tudo o que está acontecendo agora, para propósitos que ele não compreende neste momento, está nas mãos daquele a quem chama de Pai, a quem designa como oleiro. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso oleiro, e nós somos o barro. Assim, o homem está nas mãos de Deus, e pode o barro perguntar ao oleiro: O que estás fazendo? Ai do homem que disser: Que estás gerando? Ou a mulher: Com que estás dando à luz? Isaías 45 versículo 10. E assim, ele tinha um propósito. Seu propósito é: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1 versículo 26. Esse é o desejo primordial. Nada pode desviá-lo. Esse é o desejo primordial. Então, se estou com dor, que ninguém diga que, por eu estar sofrendo hoje, fiz algo errado. Sou o barro em suas mãos, e ele está moldando a minha imagem, e, como Paulo nos diz, a glória que está por vir é incomparável a qualquer sofrimento humano, que é a plenitude da obra. Romanos 8 versículo 18. Portanto, quando as pessoas disserem que você fez isso ou aquilo, bem feito para você, esqueça, simplesmente esqueça. Você está sendo moldado à imagem de Deus e será belo além dos sonhos mais ousados do homem. Nenhum homem poderia se conceber tão belo, tão majestoso, tão perfeito.
Porque você é Jesus Cristo. Quando você nascer, será a imagem do Deus invisível e, no entanto, nenhuma perda de identidade, nenhuma perda de identidade e uma perfeição além dos sonhos mais ousados do homem. Mas, enquanto isso acontece em nós, nos é dada a liberdade de imitá-lo como filhos queridos. Sede imitadores de Deus como filhos queridos, nos é dito. Então, ele me moldou assim, como o oleiro. Eu me tornarei um oleiro. Posso me moldar, moldarei você, moldarei meu filho, moldarei meu amigo e verei que eles se tornam cada vez melhores do que imaginavam ser. No mundo de César, eles se tornam isso, aquilo e aquilo outro, todas coisas encantadoras. Parei de usar a força bruta. Assim, gravadas na imaginação da mente humana estão todas as criaturas rastejantes e bestas abomináveis. Não as usarei. Não o compararei a uma raposa, a raposa astuta que tenta me enganar com suas palavras suaves. Não o compararei a outra coisa, não usarei isso. Simplesmente me tornarei um bom oleiro e o moldarei de acordo com meu próprio conceito do que gostaria que fosse feito comigo. Trate sempre os outros como você gostaria de ser tratado. Se esse for o seu princípio, você não tem como errar. Então, eu gostaria de ser melhor do que sou. Gostaria assim, tudo bem, então que alguém me imagine assim, e que eu trate os outros como gostaria de ser tratado. Mais alguma pergunta? Pergunta inaudível. Resposta. Experimente, minha querida. Deixe-me dizer-lhe, no fim, somos todos um. Só existe um. Seu nome é um e nós somos um. Porque eu sei por experiência própria que, no dia em que eu olhar para o meu estado mental e vir meu Davi, esse ser radiante que supostamente viveu há 3.000 anos, e eu souber da relação do meu filho comigo, seu pai. E ele chamou Jesus Cristo nas Escrituras de meu Senhor. Meu Senhor é a expressão usada por um filho para se referir ao seu pai. Todo filho falava do seu pai como meu Senhor, então ele está dizendo meu pai. E você conhece a relação independentemente das palavras e você o vê. A memória retorna e, à medida que um homem começa a despertar, tudo retorna. Sofremos de amnésia, amnésia total. Então vem o filho e ele te chama de pai, e você sabe quem ele é. Mas você também sabe que toda criança nascida de mulher terá essa experiência idêntica, portanto, se você é o pai do meu filho, então você e eu somos um, não somos? Boa noite. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu sou o oleiro da minha realidade.